Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da BR Malls para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Hoje estão presentes para apresentar os resultados os senhores Rui Kameyama, Eduardo Langoni e Derek Peng. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da BR Malls, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Kameyama. Por favor, Sr. Rui Kameyama, pode prosseguir. Bom dia a todos, espero que estejam bem de saúde. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020. Começaremos a apresentação pelo slide 2. Iniciamos 2020 com perspectivas muito boas, com a melhor taxa de ocupação e inadimplência líquida dos últimos 6 anos, refletindo a melhoria de portfólio realizada nos anos anteriores. A partir de março, porém, a gente sofreu os impactos da crise da Covid-19. Ao longo de 2020, administramos os impactos de curto prazo, zelando pela saúde dos nossos consumidores e apoiando nossos lojistas. Mas não deixamos de avançar nos objetivos de longo prazo de tornar a BR Malls cada vez mais fit for the future. No balanço de 2020, obtivemos progressos importantes na qualificação do portfólio, na diferenciação de nossos shoppings, transformação digital, cultura, time e nos objetivos de ESG. E, ao mesmo tempo, protegemos o nosso balanço. No slide 3, destacamos as ações voltadas para a estratégia de reciclagem e fortalecimento do portfólio no ano. Adquirimos participação adicional em 2 shoppings core da companhia e alienamos nossa participação no Shopping Via Brasil. Com isso, o peso do Estado de São Paulo no nosso NOI nacional praticamente se equivale ao do Rio de Janeiro, e vale destacar que o peso da região Centro-Oeste, puxado pela boa maturação do Shopping Estação Cuiabá e a força do agribusiness na região, superou o peso de NOI do Norte e Nordeste no nosso portfólio. Sobre multiusos, destaco a inauguração da torre comercial no Shopping Campo Grande e a conclusão das obras de Hotel Bourbon no Shopping Catuaí Maringá. E reforçando o pilar de entretenimento, inauguramos em novembro a Praça Pet no Moca Plaza e o Taste Lab do Norte Shopping, que são 2 âncoras proprietárias da companhia. Indo para o slide 4, a nossa estratégia de transformação digital tem como objetivo evoluir nosso modelo de negócio para uma forte plataforma, unindo sellers e buyers e nos tornar cada vez mais relevante para ambos, através de novas soluções. Sobre a forma de monetizar esse esforço, rentabilizaremos através das formas tradicionais de real estate, aluguéis, taxa de ocupação, além de novas formas de monetização do relacionamento com os consumidores via mídia digital segmentada. Então, no ano de 2020, priorizamos investimentos em 3 pilares importantes. 1, fidelidade. 2, omnicanalidade. E 3, mídia. O objetivo de investir em fidelidade é aumentar o nosso share of wallet e os momentos de interação com os nossos clientes. Após 4 meses do lançamento do nosso programa de fidelidade Viva, obtivemos cerca de 500 mil notas de compras cadastradas no programa, totalizando um spending médio de R$ 1.821 por membro. Em dezembro de 2020, foi possível identificar mais de 100 milhões em compras realizadas, o que representa aproximadamente 14% do GMV nos 8 shoppings onde o Viva já está presente. Mídia é estratégico e continuará sendo uma importante fonte de crescimento de receita para a BR Malls. Hoje já somos o maior player de mídia digital especializado em shoppings, com um circuito de quase 60 shoppings no Brasil
e essa escala e expertise será a base para novas formas de monetização da plataforma. No pilar de omnicanalidade, concluímos os 26 shoppings administrados integrados na plataforma da Delivery Center. Em 2020, ficou nítido com a Covid a importância de se ter soluções de last mile, logística e conexões com canais digitais de vendas. Destacamos que no quarto TRI tivemos um avanço importante no volume total entregue de goods. E confirmando a tese que o futuro é on e off combinados, reforçamos os skills digitais da nossa liderança com a entrada do Léo Cid, que tem expertise em e-commerce como novo diretor executivo de tecnologia e estratégia, o Eduardo Langoni, que era head de novos negócios da B2W Lojas Americanas, como novo CFO da BR Malls, e mais recentemente a Vanessa Morim, que era já foi diretora da Múltiplos, como nova diretora de marketing da BR Malls. Passando para o slide 5, mostramos o desdobramento dos temas que envolvem cultura, gente e ESG. Cultura e time são determinantes e acreditamos que é a nossa principal vantagem competitiva. Em 2020, além dos reforços em nossa diretoria executiva, complementamos nossa gestão com novos squads e reforçamos nossa cultura, que é baseada em um time jovem que empreende com autonomia. Durante a pandemia, tivemos recorde na nossa pesquisa de engajamento, percebendo a valorização de nossos colaboradores. Por fim, obtivemos avanços importantes em ESG. Consolidamos o pilar de governança com a ISS reafirmando o rating da BR Malls em 1, que é o menor risco de governança, e alavancamos a importância comunitária que cada shopping da BR Malls possui, apoiando milhares de famílias durante a pandemia. O slide 6 apresenta as iniciativas relacionadas à nossa estrutura de capital. Em março e abril, fortalecemos nosso caixa com emissão de NPs no valor de R$300 milhões e CCBs no valor de R$400 milhões. Em outubro, renegociamos a CCB, alongando o vencimento para outubro de 2025. Além disso, renegociamos também a taxa do CRI MAPA 4. E, por fim, em dezembro, realizamos a emissão de uma debênture no valor de R$500 milhões. Em 2020, a Fitch reafirmou o rating nacional da BR Malls em AAA. No slide seguinte, mostramos a evolução da retomada das nossas operações desde o fechamento dos ativos em março de 2020. Iniciamos o quarto TRI com os nossos 31 shoppings reabertos, ainda que com restrições em algumas atividades. O trimestre foi marcado pela normalização das atividades e melhoria das restrições impostas. O horário de funcionamento dos nossos shoppings evoluiu de 1,5% do tempo registrado em abril para 94% em dezembro. Além disso, observamos uma recuperação e restabelecimento da confiança do consumidor, com o fluxo do estacionamento progredindo de 19% no segundo TRI de 2020 para 76% no quarto TRI. E o tempo de permanência evoluindo de 58% no segundo TRI para 86% no quarto trimestre. A performance das vendas também acompanhou essa melhora, com o indicador de SSS comparado com 2019, progredindo de 29% no segundo TRI para 84% no quarto TRI de 2020. Esses números evidenciam que, com a flexibilização das restrições e a reabertura dos shoppings ao público, os hábitos dos consumidores seguem fiéis e retornam aos nossos shoppings. No slide 8, a nossa taxa de ocupação atingiu 96% no quarto TRI e 96,4% em dezembro, resultado acima da média do trimestre. Esse destaque positivo da taxa de ocupação, mesmo com esse cenário desafiador, é reflexo da assertividade da estratégia que a BR Malls vem implementando ao longo dos últimos anos, de melhoria de portfólio, relacionamento comercial e novas soluções digitais driveando preferência. Isso fica evidente também na evolução mensal do número de propostas comerciais recebidas. É possível perceber que a recuperação da atividade de comercialização se manteve no quarto TRI, com o número de propostas de novas locações de varejistas recebidas aumentando 13% e atingindo patamar acima dos registrados no pré-crise. Apresentamos também importantes inaugurações em variados segmentos, como Decathlon, Calunga, Outback, além de várias marcas satélites de expressão. O slide 9 mostra o desempenho de alguns importantes indicadores operacionais do trimestre.
As vendas mesmas lojas, same-store sales, apresentaram redução de 16% devido às restrições de funcionamento dos shoppings ao longo do quarto tri. Ao compararmos com o valor do indicador de SSS do terceiro tri, a variação foi positiva de 16%, o que atesta e reafirma a tese de que as vendas retornam naturalmente à medida em que os horários de funcionamento dos shoppings são flexibilizados e ampliados. A inadimplência líquida no período totalizou 5,5%, com redução de 2,2% quando comparado ao número do terceiro tri e aumento de 6% quando comparado com o quarto tri do ano anterior. Além disso, o nível de pagamentos em atraso apresentou redução de 1% em relação ao terceiro tri, totalizando 11,5%. Diante da instabilidade do cenário causado pela Covid, atualizamos as faixas de atraso da nossa matriz de provisão de perdas esperadas e totalizamos no quarto tri 15,9 milhões na constituição de PDD. Isso significou uma redução de 42% quando comparados com o terceiro tri de 2020. Desse montante, 9,3 milhões de reais foram resultantes do efeito da antecipação do critério de provisão utilizado pela companhia, que gera um efeito de antecipação do reconhecimento da PDD de uma possível inadimplência futura desses títulos, aumentando os níveis de provisão, uma vez que não considera apenas o percentual sobre as faixas de vencimento. O custo de ocupação registrou o patamar de 9,5% no trimestre para os lojistas, com redução de 0,5% quando comparado ao quarto tri de 19 e 1% quando comparado ao terceiro tri de 20. O controle e preservação desses indicadores são resultados da política comercial aplicada desde o início da pandemia, que buscou fortalecer o caixa da companhia e dos nossos lojistas, garantindo os insumos necessários para a aceleração na retomada. No próximo slide, apresentamos o desempenho de nossos principais indicadores financeiros de 2020. Devido às restrições impostas, apresentamos redução de 23,8% na receita líquida na visão ex-vendas, totalizando 266 milhões de reais, e redução de 24,8% no NOI do trimestre, também na visão ex-vendas, totalizando 238 milhões de reais. O EBITDA ajustado atingiu 154 milhões de reais, redução de 32% ante o quarto tri na visão ex-vendas e equivalência patrimonial, aumento de 38% em comparação com o terceiro tri, uma vez que os impactos das provisões de devedores duvidosos e da despesa financeira nesse trimestre foram menores do que no terceiro tri. Com relação ao segundo tri de 2020, o indicador apresentou crescimento de 318%. O nosso FFO ajustado totalizou 73 milhões de reais, apresentando redução de 59% no trimestre, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Ao compararmos com o segundo e terceiro tri de 2020, no entanto, o EFFO apresentou aumentos de, respectivamente, 397% e 58%. No slide 11, mostramos as principais iniciativas estratégicas para o longo prazo. Primeiro, manteremos o foco na nossa estratégia desempenhada pela BR Malls ao longo dos últimos 3 anos de tornar o nosso portfólio cada vez mais qualificado e diferenciado. Atualmente, possuímos 94% do nosso NOI concentrado em shoppings Tier 1 e Tier 2, que são o foco da companhia. Segundo, para tornar a BR Malls cada vez mais forte como uma plataforma física e digital, investiremos em novas soluções voltadas às 3 principais pilares de transformação digital: fidelidade, mídia e omnicanalidade. Isso tudo, por sua vez, é sustentado e construído por pessoas. Em relação à cultura, fizemos um grande trabalho de atualização, focando cada vez mais no longo prazo, colaboração e dando maior atenção aos nossos clientes. Além disso, progredimos de forma relevante no pilar de ESG, que continua sendo um foco de longo prazo. E, por fim, daremos prosseguimento à nossa estratégia clara de fortalecer nossa posição financeira. Dessa forma, teremos a tranquilidade necessária para cenários de incertezas e boa capacidade para investimentos. Apesar das dificuldades impostas pela Covid no ano passado, seguimos confiantes na nossa estratégia e na nossa capacidade de execução. Hoje temos certeza que estamos no caminho certo para tornar a BR Malls cada vez mais fit for the future. Com isso, encerramos a nossa apresentação. Estamos disponíveis para o nosso Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1.
E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Nicole Nui, do Bank of America. Senhora Nicole, pode prosseguir. Bom dia, obrigada pelo call, obrigada por tomar minha pergunta. Primeiro, queria entender um pouquinho sobre esse desempenho de vendas, essa diferença grande que nós vimos no quarto TRI entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Queria entender um pouquinho agora, a gente já está no mês de março, olhando janeiro e fevereiro, se você ainda está vendo essa diferença tão grande em termos de desempenho de vendas, ou você viu o Sul, Sudeste começar a recuperar. E a segunda pergunta, claro, a gente está com esse novo lockdown de novo, e queria entender se vocês pensaram qual vai ser a política de descontos para esse novo fechamento de shoppings. Vai fazer uma coisa parecida do ano passado, ou você vai mudar essa política? Só isso, obrigada. Oi, Nicole, bom dia, obrigado pelas perguntas. Primeiro sobre as diferenças regionais de vendas, né? A gente vem conversando sobre isso ao longo dos trimestres e dando abertura dessa diferença regional a cada release, e realmente é o que se apurou, né? Acho que no nosso entendimento, muito impulsionado pelo Corona Voucher ao longo do ano passado, que até acho que no release do trimestre anterior a gente mostrou o impacto que teve sobre a quantidade de famílias e o aumento da renda, né? O Corona Voucher foi muito mais forte do que o Bolsa Família. Então, o nosso entendimento é que Nordeste e Norte tiveram um impulsionamento ou um amortecimento do impacto estimulado pelo impacto da assistência no ano passado. A gente ainda não consegue ter uma leitura de como é que isso vai ficar nesse ano, né? Tanto nesse período que ficou sem, quanto o período lá que possivelmente a gente vai ver o retorno da assistência, provavelmente num volume menor. Mas a nossa leitura é que teve sim um impulsionamento em função disso. Essas diferenças regionais, elas tenderam a favorecer, enquanto tiver essa política do governo, tendem a favorecer essas regiões com o percentual dos domicílios impactados, que foi o que a gente mostrou no trimestre anterior, e tende-se a normalizar à medida que esses estímulos forem diminuindo pelo governo. Sobre a política de descontos, durante essa segunda onda que a gente está vivendo agora nessas semanas, né, a gente está tratando como caso a caso. Nosso entendimento é que no ano passado a gente teve que ajudar mais os lojistas porque eles tinham menos disponibilidade de outras fontes de capital. O governo demorou um pouco para ajudar através de programas oficiais, como foi o Pronamp, mas, ao mesmo tempo, no final do ano já estavam mais disponíveis. A gente viu também o supply chain todo do varejo ajudando mais os varejistas na ponta ao longo do ano, se organizaram para isso. As franqueadoras também ajudando os seus franqueados. Então, acho que a mobilização nossa foi muito importante no estágio inicial do ano passado, até todo mundo entender como é que ia funcionar e essas outras fontes de crédito e de ajuda aos varejistas estarem disponíveis. O que a gente entende já na realidade de 2021 é que com essas outras fontes de recursos, né, a nossa ajuda tem que ser mais pontual em cima das marcas e dos lojistas que mais precisam. A pandemia não está impactando linearmente todos os segmentos, alguns são mais impactados do que outros. A gente também tem um histórico de performance deles, né? Sabe quem são os bons operadores. Estamos tomando uma visão de longo prazo. Acho que essa visão de longo prazo também ficou refletida até na taxa de ocupação nossa, que veio muito forte no quarto tri. A gente tem um equilíbrio aqui do que a gente entende que é o melhor para o longo prazo, para preservar o mix, para ajudar os lojistas que são parceiros de longo prazo, que estão com a gente há muito tempo, que tem o potencial de ter uma retomada forte ao longo desse ano e no ano que vem. Então, a gente quer preservar todas essas fortalezas de longo prazo, mas a gente vai ajudar pontualmente aqueles que precisam mais em função do contexto que a gente está vivendo. Então, em resumo, vai ser diferente da política adotada no ano passado. No ano passado foi mais automático em função das semanas de fechamento, agora vai ser mais
cirúrgico por conta dessa diferença já da disponibilidade de funding que eu comentei no início. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, vocês podiam comentar um pouco esse aumento de ocupação que teve? Como é que está sendo um pouco a dinâmica na entrada desses novos lojistas aí, talvez no nível do aluguel que vocês estão cobrando agora para esses novos, e luva também, se está conseguindo fazer algum tipo de cobrança ou não, e qual impacto isso poderia ter talvez em leasing spread e rentabilidade aí dos contratos. E a minha outra pergunta é em relação até às iniciativas digitais aqui que vocês comentaram bastante no release sobre esse programa de fidelidade, o Viva. Pelo que eu entendi aqui, a adesão foi muito forte já na largada aqui, então eu queria entender um pouco a estratégia desse novo negócio. Vocês pretendem tocar isso aí dentro da própria companhia ou até fazer algum tipo de parceria com algum player, porque tem muita empresa que terceiriza ou até vende programa de fidelidade em uns múltiplos até interessantes. Então, eu queria entender um pouco qual é, talvez, a estratégia aqui de eventualmente monetizar esse negócio. Obrigado. Oi, Cambaúva. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Primeiro, sobre esse aumento na melhoria na taxa de ocupação, como é que ela se deu, né? Eu poderia descrever que acho que assim, o ano passado a gente viu de tudo, né? Foram vários momentos bastante distintos. Quando a gente estava no início da pandemia, em abril e maio, onde tinha pouquíssima visibilidade, naturalmente era muito difícil para atrair lojistas e convencê-los a tomar um risco de abrir um novo negócio com tanta falta de visibilidade. E aí, nessa fase, os aluguéis eram menores e havia um leasing spread, portanto, negativo. Mas à medida que o negócio foi estabilizando e eles foram vendo como é que seria o funcionamento, que, na verdade, eles não teriam uma perda tão grande de vendas, que os novos canais digitais, as soluções omnichannel, a gente ajudar com as entregas também ajudariam eles durante esse período. E, ao mesmo tempo, eles foram vendo que as flexibilizações estavam acontecendo, eles foram voltando, né? A demanda foi voltando, a gente manteve, apesar de todo o esforço de redução de custos, a gente manteve toda a nossa equipe comercial, então a gente preservou isso, entendendo que era preparar para a retomada, e ela foi acontecendo ao longo dos meses, tá? Até no release está muito claro ali, através das propostas comerciais recebidas, e o leasing spread veio melhorando. E no quarto TRI, a gente deu essa boa acelerada e eu acho que com o percentual de horas abertas e, ao mesmo tempo, eles percebendo já as boas notícias de vacina, fica todo mundo mais animado e entende que é um bom momento e a demanda voltou. A gente falou também do impacto da Selic baixa ao longo do ano, que isso seria muito importante no B2B, que isso ajudaria muito. Então, acho que a combinação desses fatores de vacina, Selic baixa, eles reconhecerem as novas soluções digitais como um diferencial nosso, ajudaram muito a levantar a demanda por ABL ao longo do ano e a gente terminou o quarto TRI já com leasing spread positivo, e é o que a gente tem percebido nesse início do ano. Apesar de toda a segunda onda, acho que os lojistas já perceberam que assim, a vacina está aí, vai acontecer, a retomada vai acontecer, é uma questão de tempo. Vamos ter alguns meses aí de incerteza por conta da segunda onda, mas a decisão de se abrir uma loja é uma decisão de longo prazo. Então, a gente está vendo o leasing spread no território positivo nesse início do ano, mesmo com essas notícias aí da segunda onda. Acho que todo mundo já entendeu como é que se opera, entendeu como é que isso vai funcionar e, ao mesmo tempo, já viu, até olhando, né, os casos mais recentes aí de recuperação, velocidade de recuperação lá nos Estados Unidos, em Israel, acho que está todo mundo olhando mais o longo prazo e a retomada deve ser consistente também do ponto de vista de comercialização. Essa é a nossa expectativa. Sobre a questão do Viva, né, do nosso programa de fidelidade, para dar um pouquinho mais de cor no que a gente acredita, né? A gente acredita que existe um valor a ser unlocked muito grande em cima dos atributos físicos que o shopping tem.
Então, a nossa transformação digital não é para a gente criar um novo negócio digital apartado dos shoppings. Na verdade, a gente unlock o valor que já existe nos atributos físicos que a gente tem. E um exemplo disso, a gente no nosso portfólio tem quase 200 milhões de visitas por ano. Só que a gente conhece muito pouco desses visitantes até agora. Então, na tese de plataforma, de unir os buyers com os sellers, a gente conhece praticamente tudo dos sellers. Quem são as marcas, quanto é que eles vendem, como é que eles compõem o mix. Agora, a gente conhece muito pouco dos buyers. Esse é o modelo tradicional de shopping centers, E o que a gente enxerga é que a gente tem uma oportunidade muito grande ao identificar e fidelizar cada um dos nossos CPFs, no limite, que realmente a gente vai conseguir ser muito mais relevante para eles em termos de ofertas, em termos de jornada, mas também a gente vai conseguir ser mais efetivo em termos de reduzir o churn, em termos de melhorar o spending deles, fazendo ofertas mais segmentadas, em termos de ao entender o lifetime value deles, que hoje a gente ainda não sabe, a gente vai conseguir entrar num jogo muito mais interessante também de qual é o CAC possível em função desses lifetime values. Então, uma outra abordagem de se enxergar o que é a nossa base de consumidores, o que é o potencial que essa base tem. E uma vez que a gente tenha um super CRM dentro de casa, a gente começa a monetizar isso através de mídia digital. É por isso que a gente apresenta isso nessa forma. Olha, tem um pilar de fidelidade, que é uma forma da gente estar digitalizando a nossa base de milhões, dezenas de milhões de consumidores. Tem uma unicanalidade, que é aumentar a nossa proposta de valor para os sellers. E no meio do caminho tem mídia, que como todo mundo tem visto, o impacto que isso está tendo como percentual da receita da própria Amazon ou Walmart, fazendo agora movimentos grandes de mídia, também é o que a gente já acreditava. A gente há 3 ou 4 anos vem dando bastante foco em mídia e está acelerando isso porque é uma tese nossa muito clara, que a gente já vem explorando, que a gente vai conseguir monetizar muito melhor a nossa base de milhões de consumidores. Então, essa é a tese da nossa transformação digital, e o programa de fidelidade é importante. Como você bem comentou, ele pegou uma atração muito grande, A gente vem trabalhando nisso já há algum tempo e a gente ficou bastante feliz aí com os resultados que a gente apurou no final do ano passado. A gente acha que está no caminho. E em relação a como é que a gente vê eventualmente terceirizar isso, como outras marcas estão fazendo, ou eventuais associações, a gente acha que não é o caminho que a gente vai percorrer. Assim como mídia, outros players optaram por terceirizar mídia digital. A gente foi no caminho contrário, vamos fortalecer e criamos não só a nossa própria mídia digital, mas fizemos um circuito de hoje quase 58 shoppings no Brasil todo. O negócio de fidelidade a gente entende como sendo uma competência core da companhia, até por isso a gente trouxe uma nova diretora de marketing com background nisso, que veio da Múltiplos, com uma expertise muito grande nesse tipo de programa, porque a gente entende que é core. E nesse sentido não faz muito sentido terceirizar, e até porque também acho que muitos players que terceirizam é porque eles talvez não tenham a frequência, a recorrência e a capilaridade que a gente tem. Se você tem uma marca só, é muito difícil você fazer um programa de fidelidade, porque o consumidor não vai tantas vezes na sua loja. Agora, a gente, em cada um dos nossos shoppings, tem 200, 300 marcas. A frequência de visitas dos nossos shoppings é quase 4 vezes por mês. Então, a gente tem uma recorrência altíssima, uma capilaridade de marcas, e a gente acredita que aí o shopping é mais forte do que a soma das marcas individuais. Então, por isso que a gente vê o programa de fidelidade do shopping e a gente não tem plano de terceirizar isso. Ótimo. Obrigado, Rui. Só se eu puder fazer um follow-up rápido na questão do leasing spread, você comentou que já está positivo agora. Quando você fala positivo, é sobre o valor de 2019, é isso? É porque teve um IGP grande no meio, que eu imagino que não foi totalmente repassado, só para entender um pouquinho a base aqui. Isso, é sobre a base de 2019. Perfeito. Obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia. Próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA. Senhor Alex, pode prosseguir.
Bom dia, Rui e time. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é até um follow-up da pergunta do Cambaúva, em relação aqui à plataforma de fidelidade, né? E aqui, olhando um pouquinho mais do lado, se eu não me engano, ela alavanca também aqui na parte do online, né? Dos marketplaces. Queria saber assim, se em termos da performance aqui do e-shopping também, desse rollout de marketplace que vocês fizeram, o crescimento de GMV aqui foi parecido, né? Tem um pouquinho de efeito base, mas se de fato vocês estão vendo um crescimento semelhante, que é o que foi que vocês abriram aqui do Viva. E a segunda pergunta um pouco mais específica, mas aqui em relação à linha de equivalência, né? Veio bem mais pesada nesse TRI aqui, acho que os motivos geralmente que estão ligados aos aportes da Delivery Center, mas queria saber se teve algum efeito a mais aqui nesse TRI em relação à equivalência patrimonial. Oi, Alex. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Sobre a questão lá dos e-shoppings, né, dos nossos marketplaces, a gente enxerga ele como fazendo parte, né, desse objetivo da gente interagir cada vez melhor com os nossos consumidores. Então, a extensão dos shoppings, né, a gente vendo como os nossos shoppings tendo uma dominância local cada vez maior, dentro de um raio de 10, 15 quilômetros, e atendendo os nossos clientes de uma forma cada vez mais completa. Então, assim, a nossa estratégia em relação a isso não é que o nosso e-shopping ou marketplace a gente tem a pretensão de querer cobrir novos territórios ou geografias no qual a gente não está presente. A gente acha que essa começa a virar uma guerra muito cara, né? E um território, um oceano vermelho, onde tem players e uma convergência do super apps, todo mundo brigando para ter esse mesmo objetivo, que é uma base cada vez maior de consumidores, para depois eles irem entrando em novas verticais. A gente está fora dessa guerra, não é isso. O que a gente acredita é que dentro dos nossos bairros, das nossas áreas de influência, aí sim a gente tem a preferência, já tem a preferência e o recall dos nossos shoppings fortíssimos, e o nosso e-shopping é uma forma de atender os nossos já consumidores, mas em outros momentos onde eles estão em casa, no escritório, e vai em linha com isso de aumentar o share of wallet em cima de quem já é nosso consumidor. E você perguntou sobre o crescimento. O crescimento do marketplace foi bastante expressivo também, então a gente teve métricas muito altas, mas também em cima de uma base comparativa inicial muito baixa, né? Então, continua sendo o foco da companhia, a gente continua tendo progresso importante em 2020, tanto em milhares de SKUs que a gente conseguiu subir, que é uma dor grande, né, de todo o marketplace, é conseguir ter a disponibilidade do produto local, e nisso a gente está tendo um progresso importante, impulsionado também pela Delivery Center, que é um enabler grande disso, e também nas vendas, por conta de uma recorrência maior, uma adesão maior, até pelo programa Viva, né? A gente acredita muito numa solução integrada, e o Viva vem integrado com o Marketplace e vice-versa, né? Então, à medida que o Viva vai escalando, ajuda também nas vendas do e-shopping. E a sua segunda pergunta sobre a questão de equivalência patrimonial, realmente nesse trimestre a gente teve um impacto maior do que o normal, a gente até deu disclosure disso dentro do release. Acho que isso reflete também essa aceleração que a gente teve na cobertura da Delivery Center. No quarto TRI, a gente avançou muito na instalação de novas unidades. Isso tem naturalmente impacto, mas tem um impacto grande que é não recorrente em relação a isso. Foi fundamentalmente Delivery Center, e a maior parte desse impacto da Delivery Center foi não recorrente, e tem a ver com esse momento que a gente impulsionou mesmo, né? Acho que na Covid, uma das coisas que se tornou muito claro para todos os lojistas e para os consumidores é a importância da omnicanalidade, de você ter algo estruturado que ajude tanto na conexão com os marketplaces de terceiros, quanto na integração de estoques e logística last mile. Então, foi um ano importante para a Delivery Center acelerar, a gente apoiou eles nesse objetivo e teve algum nível de impacto nesse trimestre, mas a gente espera que para frente seja menor. Tá ótimo, Rui. Ficou bem claro. Muito obrigado. Obrigado, Alex. Próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Oi, Rui, bom dia. Obrigado pelo call. Primeira pergunta sobre a solução de personal shopper que vocês estão fazendo o rollout, né? Então, entender um pouco mais, vocês colocam ali que, por exemplo, ela não agrega custos adicionais, então não tem custo adicional nem para o lojista, nem para o consumidor, então quem está pagando isso no final do dia seria a própria Bermol, o condomínio do shopping, entender um pouco da estrutura de custo e economics dessa parte do personal shopper que está começando, mas que pode, acho que, em atração, né? A gente vê Corner Shop, lá fora, Instacart, várias empresas que fazem isso e que cresceram muito, né? Acho que realmente os consumidores necessitam de uma solução desse tipo, então um pouco do economics disso. E por que não fazer com alguém que já existe, como o próprio Delivery Center? Não sei, seria fazendo in-house, né? Essa parte. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre cinemas. Então, cinemas claramente sofrendo por razões meio óbvias aqui e no mundo todo. Como é que você vê o futuro do cinema no shopping, né? Os shoppings hoje têm muitas salas de cinema, 10, 12 em alguns casos. Por outro lado, acho que, de fato, ter pelo menos uma ou duas salas de cinema completa bastante bem o mix. Então, reduzir esse footprint de cinema, que hoje em dia é muito grande, é algo que faz sentido. Verá esse footprint faz sentido também ou não? O que você acha com relação a isso? Acho que acaba ficando um mix talvez um pouco capenga, mas pelo menos reduzir seria algo que faria sentido e, enfim, tem streaming no meio, então até entender sua opinião sobre essa cadeia toda de produção de filme, né? Não sei se também os próprios produtores de filme gostariam de não ter cinema na jogada físico, porque acho que mudaria muito do balanço de forças, né? dessa indústria que é bem gigante, né? Então, essas considerações, assim, big picture nessa parte de cinema. Obrigado. Oi, Mazini. Bom dia. Obrigado aí pelas perguntas. Primeiro, sobre o personal shopper, né? A gente vê isso como um complemento às iniciativas que a gente está fazendo, né? Alguns consumidores, eles gostam são autodidatas e resolvem tudo sozinho, navegam pelo site e completam tudo sem interação humana, mas a gente percebe também que a interação humana para muitos é importante, é um diferencial, eles veem com bons olhos, acho que conseguem esclarecer dúvidas de uma forma mais fácil, e muito do shopping é isso, né? A gente quis trazer um pouco dessa experiência, dessa vantagem e acelerar isso até pela penetração e a facilidade que o WhatsApp permite. A gente viu durante o ano passado em várias redes de varejo, né, como a venda por WhatsApp ganhou tração. Acho que é um fenômeno muito interessante aqui no Brasil, que funcionou bem tanto para o varejista quanto para o consumidor, e a gente entende que é um complemento de diversas formas possíveis de interação e que a gente pode ajudar nisso, né? Quando a gente fala que não agrega custos adicionais, não agrega custos adicionais nem para a gente e nem para o lojista, que tem um FII pequeno que o próprio consumidor paga, mas não é nada expressivo. Então, é nesse sentido que a gente comunicou isso dentro do release, né? Você perguntou também se isso poderia ser feito pela Delivery Center. A gente estuda todas as possibilidades, né? Então, acho que o importante é a gente pensando qual é a dor que o consumidor tem, e depois a gente volta para trás e vai vendo qual o meio mais eficiente para se resolver essa dor. A gente identificou que tem uma aceitação muito interessante para esse tipo de solução, e agora a gente está vendo a melhor forma de escalar isso para a companhia. Segundo, sobre o futuro dos cinemas, é uma ótima pergunta. Realmente a gente precisa entender um pouco melhor como é que o negócio vai funcionar, né? De um lado, o que a gente acredita, né? Que o consumidor gosta muito do programa, né? Então, é claro que nos dias de hoje, por conta da pandemia, é uma fonte de preocupação, de maiores cuidados, mas pós-pandemia, o que a gente acredita de uma forma geral para o entretenimento, não só de cinema, mas games, restaurantes, a gente acha que vai ter um boom nisso, né? Uma volta forte das pessoas querendo socializar à medida que as vacinas estiverem amplamente disseminadas. A gente acha que tem uma demanda reprimida por socialização, por entretenimento, por diversão, que vai beneficiar muitos restaurantes e muitas operações de entretenimento. Então, eu acho que demanda voltará. Aí fica uma questão da oferta, né? Você estava falando dos estúdios, de streaming, e isso realmente é uma dúvida de como é que vai ser o comportamento.
de um lado, a gente viu algumas declarações até da Disney falando da importância para eles da Disney Plus, e que eles queriam colocar os novos títulos o mais rápido possível dentro da plataforma de streaming deles, o que dá para entender, dada a importância que o Disney Plus tomou para dentro do conglomerado Disney. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente sabe é que, para a maior parte dos estúdios de Hollywood, o cinema continua sendo o canal mais importante, mais pesado de monetização, principalmente em mercados internacionais, mas dentro do agregado, acho que é a maior fonte de monetização deles. Então, acho que é difícil imaginar que os próprios estúdios não vão proteger esse canal, que é a maior fonte de renda deles, né? Agora, a janela, o que a gente escuta é que talvez mude a janela do tempo que fique os filmes no cinema com exclusividade, a gente realmente não sabe, mas o que a gente enxerga é o seguinte, né? No nosso portfólio, se eventualmente tiver uma adequação e uma direção de redução do número de salas, a gente consegue facilmente adaptar na maioria dos shoppings para outras âncoras, outros usos, né? E como vocês sabem, vocês têm acompanhado, a demanda de âncoras e megalojas nos shoppings está ótima. A vacância zero de âncoras e megalojas. Acho que se eventualmente a gente tiver que mudar a destinação de uso, a gente não vai ter maiores dificuldades. É um ajuste de mix que a gente já fez em outros casos e que a gente não teria maiores dificuldades de fazer. Mas a gente realmente não sabe o que vai acontecer com os cinemas, a gente acha que é importante para o mix, mas acho que como é que esse negócio vai funcionar, a gente está acompanhando de perto e vai ver nos próximos meses. Perfeito, foi muito claro. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Próxima pergunta vem do senhor Jorel Guilotti, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rui. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, uma mais para curto prazo e outra mais para longo prazo. Então, a de curto prazo, eu queria ter um melhor entendimento de como vocês estão pensando de tratar os aluguéis para os lojistas que estão sendo fechados agora pelo lockdown. Vocês tinham uma estratégia para 2020, mas eu queria saber se sigue para 2021. Então, você tem uma preferência para fazer mais deferimento, para fazer mais desconto, e junto a isso, como a gente deveria pensar sobre as contas a receber, particularmente a parte de aluguel, porque obviamente cresceu no quarto tri, mas não, sempre cresce, sim? Mas a coisa eu queria entender como você está enxergando o pagamento desses recebíveis indo para frente. A segunda pergunta, mais a longo prazo, obrigado pelos detalhes, aí quantificando a adesão dos seus iniciativas de omnichannel, mas o que eu queria melhor entender era se vocês podem hoje quantificar um pouco mais de como essa parte de omnichannel, que quase serviços, que possível porcentagem isso pode ser da sua receita futura. E se a maneira que você está pensando sobre isso do omnichannel, se termina sendo mais aberto para terceiros, para outros shoppings. Então é isso. Obrigado. Oi, Jorel. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Primeira pergunta, mais de curto prazo, né? Como é que a gente vai tratar comercialmente os aluguéis nessa segunda onda? Aqui é o seguinte, como eu comentei um pouquinho antes, a gente vai tratar caso a caso, não vai ser uma política uniforme, a gente vai entender o que é a realidade de cada lojista, e ela tem sido bastante diferente dependendo do segmento, da região, né, do tempo da limitação de funcionamento. Então, é um negócio mais cirúrgico, onde a gente, de fato, vai entrar mais a fundo nas conversas para entender o que é o impacto no cash flow, o que é o impacto na margem, onde a dor é maior. É uma questão realmente do valor do aluguel, uma questão de fluxo de caixa e um diferimento poderia resolver, né? Então, não tem uma solução única, não é one size fits all, é realmente um negócio de sentar com cada um dos lojistas, conversar, entender e achar uma solução que funcione para eles, mas que funcione também para a gente. Então, eu diria que talvez seja uma combinação, parte tenha o desconto, parte tenha diferimento, e a gente vai tratar caso a caso, shopping a shopping, lojista a lojista.
Sobre a questão do contas a receber, né, a gente está muito confortável com o nosso nível de provisionamento e com a política que a gente adotou ao longo de 2020. No segundo trimestre, acho que a gente foi a companhia que foi mais conservadora de todas. A gente teve escolheu ter um impacto enorme para fazer uma provisão grande, porque a gente achava de fato que a chance de recebimento de muitos desses do que tinha ficado no segundo trimestre seria difícil, porque o lojista tem que ter uma recuperação no terceiro, no quarto, nesse trimestre de 2021, onde ele tem que pagar o boleto do mês e ele ainda tem que pagar um empilhado do que ficou para trás. Acho que é mais difícil para o lojista e, portanto, o risco em termos de provisionamento é maior, no nosso entendimento. E assim a gente tratou. E se vocês olharem tanto os nossos days receivable, o volume que a gente colocou de provisão em relação ao que a gente tem de contas a receber em atraso, é um percentual que nos dá realmente um conforto muito grande, que a gente está numa política conservadora, e por isso também que o nível de provisão nosso do terceiro para o quarto TRI diminuiu, apesar de no quarto TRI, como vocês conhecem, tem um aluguel de dezembro, então tem um volume de faturamento maior, mas o volume de provisões em absoluto foi menor no quarto TRI, exatamente porque a gente já tinha feito uma política muito conservadora nos meses críticos da pandemia. Isso tudo nos deixa tranquilo aí quanto ao provisionamento para 2021. Acho que a trajetória é uma trajetória de normalização. É claro que esse primeiro TRI, com essa segunda onda, a gente vai ter que olhar com cuidado tudo isso, mas se você olhar o big picture e uma visão mais de longo prazo, o que tende a ser final de 20, depois de 21, 22, a gente espera uma normalização na direção do que foi 2019. Na segunda pergunta de qual o percentual de receita futura todas essas iniciativas do Omnichannel podem representar, né? Essa tem sido uma pergunta recorrente, uma ótima pergunta, e aí eu acho que vai depender do que é a estratégia de cada companhia. No nosso caso, a gente está deixando muito claro aqui para vocês, para que todo mundo entenda o que são as nossas escolhas, né? Eu acho que a gente tem duas formas de monetizar esse esforço todo. Uma forma de monetizar que é uma forma indireta, né? Então, no momento que a gente coloca essas soluções todas de Omnichannel, seja a logística last mile, integração com os marketplaces, questão de outras formas de fulfillment ou a questão de dados do consumidor, tudo isso acho que a gente vai, sem dúvida, drivear a preferência de um lojista. Se você é um lojista e tem um shopping da BR Malls numa determinada região que tem esse value proposition mais completo e tem um shopping independente, algum outro shopping que não tem essas soluções, é muito claro onde você vai ter a preferência por colocar sua loja, né? Você está olhando o que vão ser os seus 5 anos, pelo menos. É um contrato de 5 anos e a gente sabe a velocidade dessa mudança do consumidor e a velocidade que todo mundo tem que implantar nessas novas soluções. Então, a gente não tem dúvida, a gente já está começando a perceber isso, que a gente está driveando preferência das marcas. Então, essa é uma forma indireta. Isso vai se traduzir numa taxa de ocupação melhor, em descontos menores no longo prazo, em spreads melhores, um churn menor. Então, isso tudo é uma forma indireta dentro do business model já atual. E tem uma forma direta, que é essa que a gente está dando visibilidade aqui, que é via mídia. Isso é uma nova linha de receita para a gente, é uma receita incremental, que hoje a gente não tem, mas que a gente percebe cada vez mais, tanto marcas quanto lojistas interessados em acessar essa nossa base de consumidores. Se pensar, isso para a gente vem já há 4 anos, né? Se vocês olharem em 2017, o percentual sobre a receita era muito menor e a gente praticamente dobrou isso ao longo de 3, 4 anos, então ainda é baixa, mas é a linha de receita que mais cresce dentro da companhia. A gente tem um time especializado já há 4 anos, focado nesse tipo de assunto. A gente viu também a importância de se ter escala, né? Quando a gente comercializava 20 shoppings para mídia, a gente não era tão relevante para os grandes anunciantes ou grandes agências. Mas no momento que hoje a gente tem um circuito de quase 60 shoppings, são 58 no quarto TRI, aí sim a gente tem a drive, a preferência de anunciantes, porque a gente tem uma solução que realmente dá uma cobertura geográfica, traz escala para eles também, né? Out of home já é um negócio relativamente pequeno comparado com os veículos tradicionais.
Se você é um veículo pequeno dentro de out of home, é difícil você ser relevante. Mas dentro de out of home, a gente já virou um veículo grande, relevante, e aí a gente consegue acessar um pool de anunciantes muito melhores. E do ponto de vista das lojas, né, acho que está muito claro para todo mundo também a importância de você ter um CAC, né, um Customer Acquisition Cost, que viabilize o seu negócio. E esse é um dos grandes problemas do e-commerce puro, né? O CAC é muito caro e você fica dependente de duas grandes plataformas de mídias sociais. Então, acho que os e-commerces puros têm uma dificuldade, por isso que, passado determinado tempo, eles passam a abrir lojas físicas para você melhorar também a sua exposição de marca e o CAC. E mesmo as lojas físicas tradicionais, cada vez mais a conversa conosco tem sido de, olha, eles enxergam sendo de muito valor eles conseguirem acessar diretamente a base do nosso CRM de consumidores. Porque no final, para eles, a loja física também é um CAC. No momento que a gente tem esse serviço para disponibilizar para eles, é de alto valor, porque ele consegue chegar com uma ultra assertividade direto no consumidor que gosta do segmento ou da marca dele, no momento que esse consumidor está dentro do shopping. Então, isso para eles tem um valor muito grande e é por isso que a gente acredita no potencial da gente criar uma nova linha de receita de mídia, como isso acabou acontecendo já. Eu mencionei o caso do Walmart, de Amazon e de vários outros que, uma vez que você tem a base grande de sellers, a base grande de buyers, é uma forma quase natural de você monetizar mais esse potencial da relação. É isso que a gente está enxergando, já vem trabalhando nisso há 4 anos e a gente escolheu ter isso como uma plataforma proprietária para a gente. A gente já está prestando esse serviço de mídia para terceiros, a aceitação tem sido muito boa, cria valor de fato, receita incremental. A sua pergunta se outros serviços omnichannel poderiam ser oferecidos para terceiros via Delivery Center, isso já está acontecendo. Então, são opcionalidades que a gente tem, mas naturalmente o foco é a gente criar cada vez mais valor dentro dos ativos que a gente tem da BR Malls. Muito claro, Rui. Obrigado. Obrigado, Jorel. Próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, da Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Rui, são 2 perguntas, por favor. A primeira é a respeito do Delivery Center, que você comentou em sua resposta mais por início. É para entender um pouco mais essa linha de equivalência. Você bem disse que os 18 milhões foram principalmente vindos do Delivery Center. Eu queria só entender com você, esses 18 milhões são referentes somente à participação da BR Malls, ou é 100%? E se esses 18 milhões está mais associado ao ramp-up das operações ou se teve algum write-off na parte do Delivery Center? Eu queria também entender um pouco com você como é que você enxerga o potencial dessa operação, o tamanho desse mercado dela, né? Porque a gente está entendendo que ela está crescendo muito online, dentro do shopping e agora também com algumas iniciativas fora do shopping. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se possível, seria entender um pouco mais com você a trajetória da alavancagem, né? A gente viu na apresentação a alavancagem batendo ali próximo dos seus 4,3 vezes na EBITDA. Queria entender um pouco com você como é que você está enxergando a trajetória desse indicador olhando para frente e como é que você relaciona ele com os covenants da companhia. Obrigado. Oi, Gasparetti, bom dia. Obrigado aí pelas perguntas. Sobre Delivery Center, a linha de equivalência patrimonial, ela refere só ao percentual da BR Malls. Não teve nenhum write-off nesse trimestre, mas como eu comentei, né, a gente teve uma aceleração nesse quarto tri pela implantação das novas unidades, e que isso naturalmente tem um impacto, né, toda vez que você tem um setup cost, ele pesa mais. E a questão de potencial, a gente vê o seguinte, né, claramente existe essa dor no varejo e essa dor do consumidor. Acho que ficou muito... O que a gente acreditava, sempre acreditou, né, é que o consumidor ele quer cada vez mais uma ultra conveniência, né, aquela história. O cara não consegue esperar 10 minutos por um Uber, não aceita 2 minutos de interrupção num app de um banco, e o e-commerce tende a seguir esse mesmo caminho. Então, cada vez mais... Isso acho que até nesse trimestre, grandes varejistas comentaram isso, a importância de um delivery super eficiente e o tempo de você chegar no consumidor e um baixo custo de servir é um diferencial. Então, acho que essa dor existe para o varejista, essa dor existe para o consumidor
e os shoppings são, pela localização, o first mile mais natural, já com a curadoria de mix toda feita para se atender o consumidor de uma forma muito eficiente. Então, acho que tem um potencial muito interessante para Delivery Center. Acho que aspectos mais específicos é melhor falar diretamente com eles, mas a gente vê um potencial por tudo que a gente escuta, o feedback, tanto dos marketplaces, que mais marketplaces se conectaram a Delivery Center ao longo de 2020, mas também pelos consumidores e pelos lojistas, a gente enxerga um potencial bastante interessante, né? Sobre o tema de alavancagem, o que aconteceu ao longo da pandemia, na verdade, é que o nosso endividamento líquido nominal não teve grandes variações. O que realmente teve grandes variações foi o EBITDA, porque foi temporariamente impactado, né? Então, na verdade, o indicador ele acabou refletindo mais o impacto do EBITDA e agora a recuperação do que o próprio nível de endividamento em absoluto da companhia. A gente terminou o quarto TRI do ano passado, né, quando a gente olha para efeito de covenant, a gente mostrou isso no release desse trimestre, em 3,1 vezes, quando a gente olha o net debt sobre o EBITDA, sendo que o EBITDA é o ajustado do trimestre, né? Porque pelos nossos covenants a gente tem o trimestral e anualiza ele multiplicando por 4. Nessa métrica, a gente terminou com 3,1, tem um detalhamento lá dentro do release, o que nos dá o conforto em relação aos covenants da companhia. A gente não tem nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Ótimo, muito obrigado. Bom dia para vocês. Obrigado, Gasparetti. Um abraço. Próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, da JP Morgan. Pode prosseguir. Bom dia. Uma pergunta também. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre, enfim, essa equação do horário de funcionamento, venda e aluguel, obviamente que existe uma correlação clara com o horário de funcionamento e as vendas, mas, enfim, talvez no quarto TRI isso chegue em 93% de funcionamento, talvez com 83%, o segundo TRI isso tinha sido, enfim, um pouco mais próximo. Então, entender da parte de vocês se tem alguma preocupação de que, de fato, quando a gente tiver estabilização de horário, existe uma preocupação que a venda fica um pouco abaixo, e o gap tem também entre a venda e o aluguel, né? Obviamente, alguns lojistas precisam fazer um colchão de novo, precisam fortalecer seus balanços. Então, também, se a gente olha um mercado mais estabilizado para esse ano, né, subindo a vacina, dá tudo certo para o segundo semestre, já que no quarto TRI você já pode ver, enfim, receita de locação de volta a 100%, ou mesmo que a venda chegue a 100%, vocês acham que ainda tem um período ali de adaptação para o varejista conseguir ficar de novo esse aluguel full, sempre pensando em 2019, né, dado que 2020 também não foi um ano muito básico. Oi, Mota. Obrigado pelas perguntas. Estava um pouquinho difícil de ouvir no detalhe, porque estava um pouquinho truncada a ligação, mas acho que deu para pegar aqui. Depois, se faltar alguma coisa, você me fala. Mas sobre o horário de funcionamento, né? Então, a gente veio ao longo do ano passado numa trajetória clara de recuperação, linear, mês após mês, melhorando de abril até outubro. Depois chegou de novembro para dezembro, ela meio estabilizou, né? Se lembrar, no finalzinho de dezembro já teve algum nível de restrições em São Paulo, em algumas outras praças, né? E aí, em janeiro, começaram realmente restrições mais em diversos lugares. Teve o caso de Manaus, que foi mais grave, mas que já está reaberto Manaus. Acho que vale a pena pontuar isso, né? Esse aqui é o lugar mais, infelizmente, que a gente teve uma tragédia social muito ruim para a saúde de toda a população. Depois de algum tempo, as coisas vão se normalizando e hoje os shoppings já estão reabertos lá em Manaus. Agora, esse primeiro TRI, sem dúvida, vai ser um retrocesso em relação ao quarto TRI no horário de funcionamento geral, né? Hoje, a foto que a gente tem do nosso portfólio, que a gente tem uns 12 shoppings abertos dos 31, a gente tem 19 shoppings fechados, que representam mais ou menos uns 57% do NOI que a gente tem usando a base de 2019, né? Então, a gente tem mais da metade fechado, mas em termos de NOI, a gente tem 57% aberto na foto de hoje. Mas vai ter um impacto, sim, no primeiro TRI, isso é inegável. É muito triste que isso esteja acontecendo para a sociedade brasileira e isso acaba tendo impacto nos negócios, todas essas restrições.
Também a gente acha uma pena, porque os shoppings são super organizados. Eu acho que já é nítido para a população toda que os shoppings são dos ambientes mais controlados do Brasil, quando você compara com outros ambientes de circulação pública, aeroportos ou mesmo supermercados. Eu acho que os shoppings deram um show de organização, foi muito bom todo o protocolo que a gente seguiu de distanciamento, de higienização. Eu acho que isso é um benchmark mundial que o setor de shoppings e os nossos shoppings fizeram no ano passado, mas essas restrições acabam afetando toda a economia de uma forma mais transversal. É uma pena, porque eu acho que os shoppings deveriam ser diferenciados, porque você tem que dar o tratamento onde a contaminação está acontecendo. E com todo esse protocolo, é muito claro que os shoppings não são um problema nesse sentido. Tendo dito isso, eu acho que vai ter uma dificuldade pontual nesse primeiro trimestre, né? A gente já viveu isso. O lado bom é que a gente já sabe como tratar, o que tem que fazer no funcionamento, como é que vai funcionar para os lojistas. Os lojistas já sabem também quais são as fontes que eles têm que fazer, como é que eles vão tratar o omnichannel deles, como é que eles vão acelerar os deliveries. Então, eu acho que a própria curva de aprendizado ajuda todo mundo, ajuda nós como administradores e ajuda os lojistas a operarem e se manterem ativos mesmo com todas as restrições impostas, né? Então a gente vê assim que a gente tenta olhar mais para o filme, né? O filme para frente está muito claro. Quando a gente olha o filme TRI após TRI de 2020, foi um filme claro de recuperação. Deixe os shoppings funcionarem, que as vendas voltam, que os lojistas performam e, portanto, os shoppings performam junto. Acho que o que é importante nisso é discutir os fundamentos. Se os fundamentos estiverem sólidos, você aposta que essa trajetória vai permanecer. E para a gente, o stress test do ano passado, ficou muito claro que os fundamentos seguem fortíssimos. Que os consumidores querem voltar a frequentar os shoppings, tanto em termos de compras, mas em termos também de tempo de permanência, que os shoppings são muito importantes na vida dos consumidores e que para os lojistas os shoppings continuam sendo o principal canal de desenvolvimento e expansão no varejo organizado no Brasil. Eu acho que a longo prazo os shoppings vão continuar a ganhar share das ruas. As ruas, infelizmente, por toda a questão fiscal e dificuldade dos estados e de prefeituras de manter os bons serviços públicos, eu acho que os shoppings acabam sendo o destino natural dos consumidores e dos lojistas para o longo prazo. Então, a gente está muito seguro que o longo prazo vai ser desenvolvido no Brasil por omnichannel, e o omnichannel na BR Malls vai ser uma super solução para os lojistas. Então, a gente está muito confiante nos fundamentos. E quando a gente olha os fundamentos, a gente fica mais tranquilo. Vai ter um trimestre difícil no primeiro TRI de 21, é inegável, mas depois as coisas vão voltar e a vacina está aí. Então, e acho que a sua pergunta está certa, tem que olhar mais para o quarto TRI, olhar mais para frente. A gente espera que no quarto TRI a vacinação já esteja acontecendo numa escala muito maior no Brasil, a ocupação dos hospitais, a gente torce para que elas já estejam muito melhor também, o que vai naturalmente permitir que o poder público flexibilize as medidas de restrições e à medida que os horários voltam, a gente sabe o que vai acontecer. As vendas vão voltar e os shoppings vão voltar com força a ter os resultados que eles tiveram. A referência que a gente tem é claramente 2019 e a gente espera que, num curto espaço de tempo, a gente consiga voltar para o patamar de 2019. Perfeito, obrigado muito. Obrigado, Mota. Próxima pergunta vem de Fanny Oreng, do Banco Santander. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, Rui. Bom dia, Derek. Pessoal, tem uma pergunta, não a parte já foi respondida. Se vocês puderem falar um pouquinho se esses lockdowns, né, esse primeiro trimestre, acho que bem pior do que todos nós esperávamos, né, muda qualquer coisa no outlook de reformas dos ativos que você tem para esse ano. E se vocês pudessem também dar um update com relação ao rollout dos marketplaces dos shoppings, né, eu vi no release que vocês estão em 8 shoppings, e quantos a gente deve esperar aí até final do ano. Nem sei se é parte da estratégia de vocês fazer esse rollout para todos, mas se eu pudesse também dar um pano de fundo nisso, eu me agradeceria. Obrigada. Oi, Fanny. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Sobre a primeira, né, como é que os lockdowns, essa segunda onda, impactam os nossos objetivos e o ritmo das reformas previstas para esse ano.
a gente não impacta, a gente está mantendo o nosso programa de retrofit, né? Isso é uma realidade, acho que é muito importante, né? Se pensar na BR Malls nesses últimos 2 anos, acho que uma grande tese da BR Malls é a gente está fazendo uma grande melhoria de portfólio e da qualidade dos ativos. Dentro dessa grande tese, a gente vendeu 15 shoppings ao longo dos últimos anos, que era o portfólio non-core, shoppings menores ou cidades menores, concentrou, realocou o capital nos shoppings maiores, fazendo retrofits, melhorando o mix, melhorando a experiência, melhorando a ancoragem. Então, foi uma realocação de capital e uma redefinição da estratégia, tudo na direção de mais qualidade de portfólio, né, de mais qualidade dos ativos, diferenciação dos ativos. Os retrofits são muito importantes para isso. E a segunda grande tese da BR Malls nos últimos anos é da gente avançar nas novas soluções alavancadas pela transformação digital, né, que a gente falou bastante hoje sobre isso, né? Então, essas duas teses, elas continuam sendo muito importantes para o longo prazo. A gente está mantendo o nosso programa de retrofit. É claro que assim, a intensidade, né, a gente tem que olhar a capacidade nossa de investir, que é muito boa, até pelo tudo que foi feito de reforço de balanço, de nível de liquidez. Agora, e a gente vai manter, então, o programa de retrofit desse ano. Do ponto de vista de rollout de novas soluções, também é um objetivo, né, da gente ter esses serviços que estão sendo cada vez mais bem vistos pelos nossos lojistas e pelos nossos consumidores. A gente quer, sim, fazer o rollout disso. Aí tem um timing aí que combina tanto cada realidade local dos shoppings, quanto a questão da gente ter as soluções mais redondas e preparadas, mas a tendência é que nos próximos trimestres a gente amplie a cobertura disso, assim como a gente ampliou a cobertura da Delivery Center ao longo dos trimestres, né? A gente não tem a intenção de fazer um Big Bang, a gente vai fazendo isso com qualidade, até porque a nossa tese também é o on com off, não é o on puro, né? Então, cada vez que a gente vai implantar um e-shopping ou vai implantar o programa novo de fidelidade, é uma ativação local física muito grande. Então, a gente prefere fazer isso bem feito, com uma cautela, para a gente conseguir o engajamento necessário tanto dos lojistas quanto dos consumidores. Mas a tendência é a gente fazer o rollout disso para o portfólio todo nos próximos trimestres. Beleza, tá ótimo. Obrigada, viu, Luiz? Obrigado, Fanny. Obrigado. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais. Obrigado a todos por participarem da nossa call. Eu, o Langoni, o Derek, todo o nosso time de RI, estamos disponíveis para eventuais esclarecimentos. Bom dia a todos. Obrigado. A audioconferência da BR Malls está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.